Olá aluna, como está? Bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Gestão de Recursos Naturais e Energéticos. Eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos aí ao longo dessa disciplina compreendendo quais os principais assuntos relacionados à gestão dos recursos naturais e energéticos aí em qualquer ambiente, seja no seu local de trabalho, seja onde a gente pode aplicar também no seu local de descanso, em qualquer outra situação que você possa analisar os fatos e melhorar aquele ambiente ao qual você vive. Na aula passada a gente entendeu quais eram os recursos naturais disponíveis, o que nós chamamos de recursos naturais renováveis e não renováveis. Para dar continuidade, então, no desenvolvimento do nosso curso, da nossa disciplina, hoje a gente vai falar sobre energia. E o que isso está relacionado com a utilização dos recursos, com a implantação de formas de obtenção dessa energia, da disponibilização dessa energia, entre outras tantas situações. Dessa forma, vamos ao quadro. Como competência da nossa unidade, da nossa aula de hoje, consiste em conhecer o conceito de energia, basicamente, consumo e a eficiência energética, as diretrizes e leis que fundamentam o processo de geração, transmissão e distribuição e consumo da energia no nosso país, e a gente vai falar um pouco também como isso se dá no âmbito mundial, além de compreender na prática como funciona a gestão energética e as crises enfrentadas para o nosso país. E que crise é essa que a gente está falando, né? Está relacionada aí às crises energéticas, principalmente do nosso país, mas bem como também aconteceu aí mundo afora. Mas para a gente começar a aula de hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é energia? Energia, ela é uma grandeza física que até hoje, desde quando foi descoberto, já tem bastante anos aí, desde quando foi postulado, né, entendido esse conceito, não se deu um conceito exato, uma definição exata para esse termo. Nós sabemos que a energia ela está relacionada com aquilo que produz ou que realiza trabalho. Que realiza trabalho é realizado o trabalho sobre. Então, ela está associada a grandezas físicas com a capacidade de realizar trabalho. Basicamente, é essa definição que a gente tem para energia. Vago, né? A gente não entendeu o que é energia ou saber exatamente como é energia. Mas o que a gente sabe sobre isso é que um químico, cientista muito conhecido, chamado de Lavoisier, ele falava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que foi criado lá no Big Bang, na teoria do Big Bang que nós temos, e a partir disso nada mais é criado, tudo é transformado. E a energia parte dessa transformação. Nós temos vários tipos de energia. Depende, e o nome que ela recebe é devido ao trabalho que é realizado sobre uma grandeza, ou sobre qual designação nós temos a energia em trânsito, interferindo nas propriedades ou nas grandezas físicas. Vamos ao quadro. Alguns exemplos de energia que nós temos aí está relacionado como a energia cinética, que ela está associada ao movimento dos corpos. Então, se um corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. Nós temos também a energia potencial, que é aquela energia em que o corpo armazena momentaneamente para depois direcionar e transmitir essa energia para a execução de um movimento. A energia térmica em trânsito, que é o que a gente chama de calor, está associada aí à temperatura dos corpos, e a temperatura nada mais é do que a energia cinética da matéria que constitui os corpos. Temos a energia química, que está associada à liberação devido às reações químicas, a energia solar, a energia eólica, a energia nuclear e assim sucessivamente. Existem só esses tipos de energia? Não, aqui são só algumas que nós citamos para entender que dependendo do como é obtida essa energia,
ou do que ela provoca de transformação no corpo, ela vai receber um nome específico. A energia nuclear, ela está associada às interações nucleares dos átomos radioativos. A energia solar está associada à transferência de elétrons devido à energia absorvida através da radiação solar. E assim sucessivamente. Então, a energia sempre vai ser algo que tem a capacidade de realizar trabalho, devido à variação de alguma dessas grandezas. Para a gente entender melhor esses conceitos relacionados de energia e como obter, a gente vai falar muito sobre energia elétrica e quais são os processos de obtenção, alguns dos processos de obtenção de energia elétrica. Para entender essas relações, é importante a gente conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem, onde tudo que a gente verificar de conteúdo vai ser aplicado para a resolução prática, né? Aplicação prática desses conceitos. Vamos ao quadro. E na nossa situação geradora de aprendizagem, ela diz que no Brasil, o consumo de energia elétrica em residência e comércios corresponde a aproximadamente 65% do total da eletricidade consumida no país, segundo dados da empresa de pesquisa energética. Diante disso, você é engenheiro analista de uma empresa e a gerência, observando os altos gastos com a energia elétrica, solicitou a você um relatório com o levantamento dos dados de consumo de energia de toda a empresa. E assim, para a constituição desse relatório, o seu gestor gostaria de saber quais são as áreas que mais consomem energia e quais são as principais fontes de consumo. Além disso, ao final desse diagnóstico, você deverá apresentar também um plano de ações que possam minimizar esses custos dentro da instituição. Para isso, será necessário, então, refletir a respeito do cenário atual energético que a empresa está emergindo nessa situação. Desse modo, então, para que essas atividades possam ser realizadas, alguns conceitos são necessários, como entender as formas de energia, como estão disponíveis ou como são utilizadas, como nós podemos redimensionar esses processos energéticos para suprir o ambiente, garantir a estabilidade ambiental, trabalhando com a sua sustentabilidade e até mesmo a redução dos custos econômicos para essa empresa. Para isso, alguns conceitos são necessários. Vamos a eles? Quando a gente fala de energia e o meio ambiente, são duas coisas que são intimamente ligadas. Tudo que está envolvido com o meio ambiente, qualquer situação, seja de ser vivo, seja de velocidade dos ventos, da interação solar com o ambiente terrestre, o efeito estufa, tudo isso tem uma quantidade de energia associada. Cada uma dessas situações, a energia ela recebe um nome diferente porque a atuação dela é diferente, mas eu tenho a energia associada. Para todos os processos ambientais necessários, vitais para o desenvolvimento da vida, é necessário o emprego da energia, cada um de forma diferente. Por isso a gente entende que, devido às definições físicas, conceituar efetivamente energia é difícil. Foi dito que é aquilo que pode realizar trabalho ou que é o trabalho realizado sobre ele, mas nós temos uma definição na engenharia adequada para essas aplicações, principalmente em relação à energia e o ambiente. Vamos ao quadro. E aí nós podemos dizer que a energia, ela pode ser vista como uma propriedade que expressa as alterações ocorridas nos sistemas por causa dos processos de transferência e transformação realizadas pelas interações. Que interações são essas? Qualquer tipo de interação. Interação entre os átomos, interação entre os seres vivos, interação entre situações energéticas, qualquer que seja ela. E tem uma ramificação da ciência que trata exatamente essas interações, esses fenômenos relacionados aos processos energéticos, que é denominado de termodinâmica.
A termodinâmica, ela trata desse ramo da física que estuda principalmente as relações que envolvem a variação da temperatura nos corpos devido ao calor trocado entre eles. E o calor trocado entre eles é a energia em trânsito que a gente diz. Devido a isso, um trabalho é realizado nesse processo físico. E a termodinâmica, ela caracterizadamente é dividida por 3 leis específicas, mas de uns tempos para cá, nós acabamos modificando essa estrutura termodinâmica para que a gente possa falar, então, em 4 leis distintas. A primeira lei, ela trata do equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a gente fala aí que nada mais é do que quando eu tenho corpos diferentes em contato entre si, eles transferem calor, o corpo que possui maior quantidade de temperatura, ele transfere o seu calor para o corpo que apresenta menor quantidade de temperatura, até que ambos cheguem à mesma temperatura, que é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Depois, a primeira lei da termodinâmica, ela fala sobre a conservação da energia do sistema, em que ela relaciona a energia total interna do sistema com o quanto de trabalho é realizado e a quantidade de calor que esse sistema possui. Depois, na segunda lei, nós falamos sobre o rendimento de máquinas térmicas, ou seja, máquina térmica, o que é uma máquina térmica? Quando a gente fala sobre máquina térmica, a gente pensa numa caldeira, ou pensa em alguma situação da indústria, a gente pensa em coisas assim, longe da gente. Nada. Pensa na sua geladeira. Sua geladeira é uma máquina térmica. No ambiente que você está, ou num mercado, ou alguma situação, o ar é refrigerado por um condicionador de ar, que a gente chama de ar-condicionado. Também é uma máquina térmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vai falar justamente na análise desse rendimento dessas máquinas térmicas, independente de como elas são construídas. E com o desenvolvimento científico-tecnológico, o rendimento dessas máquinas tem melhorado muito. Agora, nós temos um selinho nos materiais eletroeletrônicos que nós compramos, mostrando qual é a sua eficiência energética, A, B, C, D. Quanto mais próximo de A for, mais econômico esse material é. E são esses os materiais, os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos que nós temos que visar a comprar. Porque além de gastar menos energia e economicamente ser melhor para nós, também é melhor para o meio ambiente, porque se eu gasto menos energia, não é necessário a produção de tanta energia elétrica para suprir a necessidade energética do nosso ambiente, da nossa cidade, do nosso país ou do nosso mundo. Então, esse desenvolvimento científico-tecnológico é muito importante para que esses materiais eles melhorem a sua eficiência, gastando menos energia elétrica possível. E, por fim, a última lei da termodinâmica, ela está associada à entropia do sistema. E a entropia do sistema, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre uma desordem natural nesse sistema, em que ele sempre vai tender a um caos. Ele sempre vai tender a uma desordem. Pensa aí, uma situação comum, corriqueira do seu dia a dia. Você organizou tudo no seu ambiente de trabalho. Aí você deu falta de um documento. Você já bagunça tudo para procurar esse documento. Na entropia do sistema, ele explica que tudo tende à desordem, porque a desordem é o menor gasto de energia no sistema. De maneira geral, o nosso universo ele opera sempre com o menor gasto de energia, sempre, para qualquer situação, para qualquer ligação química, para qualquer processo termodinâmico, para qualquer processo de vida, o nosso sistema, o nosso universo, ele vai operar gastando a menor quantidade de energia possível para operar aquela situação. Qualquer coisa que eu vá realizar para modificar esse estado de menor energia, eu tenho que oferecer energia e eu tenho que realizar trabalho para modificar essa situação inicial, que é o que a entropia do sistema acaba tratando. Aqui nós falamos de 4 leis da termodinâmica muito específica, só que, definidamente, nós temos 3 caracterizados. Qualquer livro de termodinâmica que você for falar, foi postulado inicialmente para descrever a termodinâmica 3 leis. A lei 0, a lei 1ª e a lei 2ª da termodinâmica. A lei 0 da termodinâmica fala sobre o equilíbrio dos corpos. A lei 2ª vai falar sobre a entropia, sim, dos corpos. Mas a lei 1ª, desculpa, ela vai unir tanto a variação da energia interna do sistema, quanto
a eficiência das máquinas térmicas, tá? Com o passar do tempo, foi separado didaticamente em 4 leis para ser melhor compreendido como a termodinâmica ela se dá nessas situações aí, analisando os processos termodinâmicos. Mas basicamente, quando a gente fala de energia, é a termodinâmica que a gente vai estudar, principalmente para obtenção de energia, transmissão e consumo. A gente utiliza a base como a termodinâmica e depois a gente vai trabalhar com a energia mecânica para transformação de uma energia na energia que nós obtemos através dos movimentos mecânicos para a energia elétrica, que os materiais eletroeletrônicos utilizam para o seu funcionamento. Vamos ao quadro. E aí temos os tipos de energia característicos já discutidos, como a energia cinética, que é o movimento aí que está associado ao movimento das partículas. Nós temos também relacionada à energia gravitacional, que está associado ao trabalho da força-peso, a energia potencial elástica, associado ao trabalho da força elástica atuante, a energia térmica, associada à variação da temperatura, que é o calor, que a gente usa muito na termodinâmica. Temos a energia elétrica associada ao trabalho da corrente elétrica devido ao movimento dos elétrons associado no processo. E é essa energia elétrica que a gente quer entender. Existem só esses tipos? Não, existem outros tantos tipos. Esses são alguns característicos e é essa energia elétrica que a gente quer entender melhor o que significa e como nós utilizamos. Desse modo, por definição, a energia elétrica é a capacidade de uma corrente elétrica realizar trabalho, podendo ser obtida por meio da energia química, da relação entre as ligações entre as moléculas, ou a energia mecânica, que é o que a gente fala das turbinas e geradores que transformam essas formas de energia em energia elétrica, que é o que tem muito aí nas usinas elétricas, né? Utiliza-se o movimento das águas para gerar essas turbinas e nós temos um transformador em que transforma essa energia mecânica em energia elétrica. E quando analisamos as fontes de geração de energia, logo lembramos da fonte hidrelétrica, que é a base da matriz brasileira. Entretanto, existem diversas fontes de energia e elas são classificadas como renováveis e não renováveis. As fontes de energia renováveis, elas são aquelas do tipo inesgotável, mantendo-se disponível ao longo do tempo, com fontes que se regeneram, ou seja, o seu tempo de regeneração ele é curto, então é possível rápida regeneração dessas fontes. Os exemplos de energias renováveis são energia solar, energia eólica devido aos ventos, hídrica, a biomassa, ondas, marés, entre outras tantos. Já as fontes de energias não renováveis, elas possuem recursos limitados, que não se disponibilizam continuamente na natureza, ou o processo de recuperação dessas energias é muito demorado. E por tempo de vida do homem, considerando um tempo médio de vida do homem aí, que é de 75 anos, como traz ultimamente aí, né, a média do tempo do homem hoje, 75 anos, tem recursos que demoram milhares de anos para ser reconstituídos, por isso que eles são considerados não renováveis. E os principais exemplos são os combustíveis fósseis, dentre eles o petróleo, o gás natural, o xisto e também os combustíveis nucleares. E por que entra aqui o combustível nuclear como uma fonte não renovável? Porque o combustível nuclear, ele é obtido através das reações interatômicas, ou seja, das reações químicas entre os elementos radioativos. E lá, no início do universo, no Big Bang, quando criou-se tudo que nós temos hoje, foi criada a quantidade de elemento radioativo que nós temos hoje. Se a gente for usando, e nesse processo de obtenção de energia, nós vamos utilizando os elementos radioativos e eles vão perdendo as suas propriedades, se transformando em outros elementos, que é o que a gente chama de decaimento radioativo. Aquele elemento principal, por exemplo, que é o urânio muito utilizado 235, se eu for usando tudo que é urânio que eu vejo pela frente, vai chegar um momento que não vai ter mais urânio.
E nesse caso, é uma fonte que não dá para fazer de novo. Eu até posso pegar algum elemento químico aí, tentar incluir ou retirar, através de fissão nuclear, prótons no seu núcleo, para tentar transformar o elemento no urânio de novo, mas eu preciso de uma energia muito grande para isso. E se eu estou querendo utilizar um material radioativo para produção de energia nuclear para ser transformada em energia elétrica, por que eu vou usar a energia que eu já não tenho, eu preciso, para fazer e obter o átomo de urânio ou do elemento radioativo em questão? Entende? Então, todos esses recursos não renováveis, eles precisam efetivamente ser usados com cautela para que durem por todo o tempo necessário da utilização do nosso planeta Terra, se assim a gente pode dizer. Por isso que encontrar ou utilizar novas formas de obtenção de energia é tão importante. Energia limpa, como a gente diz. Dessa forma, a matriz energética brasileira, ela é constituída principalmente através da obtenção de energia das hidrelétricas e uma pequena parte das outras todos tipos de energia que nós temos. Vamos usar o quadro para a gente entender como é dada essa matriz energética brasileira. O Brasil possui uma matriz energética mais renovável do mundo, e isso é um dado muito importante para nós, com a geração de aproximadamente 75% da eletricidade por usinas hidrelétricas, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Esse é um dado de 2016. Está levemente desatualizado, não aumentou-se muito essa porcentagem. Depois você pesquisa, dá uma olhada lá para ver quanto é hoje essa quantidade de geração de energia através da hidrelétrica, mas não deve passar aí dos 75% não, tá? Pela análise dessa figura da matriz energética, então, nós vemos que a porcentagem de energia renovável gerada corresponde a 82,8%, enquanto as fontes não renováveis contabilizam 17,2%. E aí o não renovável a gente tem como a biomassa, o óleo, diesel, combustível, gás natural, o urânio, carvão e as outras que ele nos dá aí, tá? Então a gente consegue relacionar essa quantidade analisando a matriz energética brasileira. E ela é baseada no módulo hidrelétrico devido à vasta rede hidrográfica existente no país. De maneira geral, a energia hidrelétrica é mais barata no aspecto operacional e emite menos dióxido de carbono, que é o CO2 que a gente conhece, em relação às termoelétricas, por exemplo. Contudo, a instalação das hidrelétricas gera impactos ambientais e sociais gigantescos, o que restringe o seu licenciamento. Também tem o fato do custo de transmissão da energia, que é elevado pelo fato do distanciamento das hidrelétricas até os grandes centros. Em segundo lugar, então, depois das hidrelétricas, nós temos as usinas termoelétricas que produzem energia a partir da geração de calor resultante da queima do combustível. Como exemplo de combustível, nós temos o carvão mineral, nafta, o petróleo, gás natural e a biomassa. E com o passar do tempo e o desenvolvimento científico e tecnológico, a importância da energia elétrica torna-se cada vez mais evidente e torna-se necessária a criação de novas usinas de geração de energia para atender a demanda energética, já que muitos equipamentos são necessários à utilização de energia elétrica para o seu funcionamento. E esse fato faz com que as tarifas de energia se elevem ao longo dos anos. Em razão disso, então, o conhecimento do consumo de energia que cada aparelho necessita para funcionar é um modo de estimar a energia utilizada e viabilizar as prioridades desse recurso, bem como o dinheiro investido nele. E o consumo de energia elétrica dos aparelhos é obtido calculando o tempo durante o qual o aparelho permanece ligado, multiplicando pela sua potência, que é dada por essa equação aqui. Desse modo, obtém-se o quilowatt-hora, que nós falamos aí de cada um dos materiais que estão sendo utilizados. E aí, se você sabe o valor do seu quilowatt-hora, você sabe quanto vai dar ali no mês a sua conta de energia, dependendo da bandeira de tarifa
que esteja operando no momento. E aí foi se criado, então, essa bandeira tarifária, dependendo da época que nós estamos, da utilização da energia elétrica. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, que são as condições de geração dessa energia elétrica. Por isso, se eu tenho condições favoráveis dessa geração, eu tenho a energia mais barata. Se eu tenho condições desfavoráveis dessa geração de energia, eu tenho energia um pouco mais cara. Nós estamos vivendo uma situação atual em alguns locais do Brasil de grande preocupação, em que nós temos aí altos índices de seca, faz tempo que não chove em algumas partes do Brasil. Eu vi uma matéria, acho que foi ontem, uma matéria de Brasília, que parece que faz 114 dias que não chove em uma região de lá. Então, a gente está vivendo uma época complicada para geração de energia elétrica. Consequentemente, já é esperado que os valores de energia aumentem justamente por conta dessa bandeira tarifária. Devido a isso, a grande necessidade de obtenção de outras formas de recursos elétricos, para que a gente possa também verificar e compreender e utilizar da melhor maneira possível a eficiência energética dos nossos materiais, do ambiente que nós estamos, para reduzir esse consumo de energia elétrica ou utilizar da melhor maneira possível. Vamos ao quadro. E aí a gente consegue então relacionar que o consumo da energia está diretamente associado à eficiência energética, almejando a utilização racional da energia gerada. E dentre elas nós podemos destacar: a iluminação ela deve ser adequada a cada tipo de ambiente, utilizar sempre que possível a iluminação natural, evitar usar o chuveiro no horário de maior consumo de energia, o ferro elétrico, evitar de usar em horários em que muitos outros aparelhos estejam sobrecarregados, porque ele sobrecarrega, estejam sendo usados, né? Porque ele sobrecarrega a rede elétrica. O ar-condicionado, é necessário comprar aqueles que têm o selinho, sabe? Do Procel, que mostra maior eficiência energética. O computador, mantém acionado esse programa aqui, ó, procura no seu computador depois se você tem, porque ele acaba trabalhando com a economia de energia do monitor, eliminando os vazamentos de água também, evitando desperdício, modernização dos equipamentos, contribuição para redução e economia de energia. Um exemplo muito simples disso tudo que eu estou falando para você foi um grande, movimento que realizou aí nos últimos anos, eu não sei de falar exatamente quanto tempo faz não, mas que foi proposto que fosse trocada as lâmpadas da casa das pessoas de filamento por lâmpada LED. Então, essas lâmpadas de filamento, elas eram lâmpadas um pouco mais baratas, mas que consumiam muita energia e acabavam queimando mais rapidamente, ao passo que a lâmpada LED ela era um pouco mais cara, mas que ela durava mais, o que a gente chama de lâmpada fria, né? E aí era possível, então, a melhor usabilidade desse material. Esse custo-benefício aí do uso sustentável da energia se dá melhor quando a gente utiliza as lâmpadas LED. Também temos a modernização dos equipamentos. Poxa, quando a gente fala de uma geladeira que foi construída há 30 anos atrás para uma geladeira de agora, a geladeira de hoje, ela refrigera com muito mais rapidez e eficiência num tempo muito menor, gastando menos energia. Sua eficiência energética é melhor. Então, é interessante a gente entender qual a melhor aplicação dessa eficiência energética para gerar diminuição do nosso consumo de energia, melhorando nossa conta de luz, ficando mais agradável para o valor que ela chega até nós e também auxiliando o meio ambiente a redução da produção, da geração da energia elétrica. Necessário talvez produzir menos, já que é utilizado com eficiência o que nós temos. Devemos pensar nisso, na geração da energia elétrica e a relação dela com o meio ambiente. Nesse caso, você é projetista de uma empresa e está analisando o quadro energético dessa empresa ali. Você quer entender a relação do consumo dessa energia pela empresa, como que
se dá os equipamentos que estão no quadro elétrico dessa empresa e por que a conta de luz está vindo com esses valores elevados, o que poderia ser feito, quais poderiam ser as soluções, o que poderia ser analisado para melhora daquela situação. Nesse caso, ao finalizar toda essa análise, você precisa construir um relatório e entregar para o seu coordenador, para ele entender quais são os passos que devem ser realizados a serem tomados e se é possível, de alguma forma, apresentar novas situações para redução desse consumo de energia ou melhorar o consumo de energia. Vamos ao quadro para a gente entender qual é a nossa situação, qual é a tarefa que nós devemos realizar nessa situação. Na análise das contas de luz da empresa, você está trabalhando com elas e se depara com as bandeiras tarifárias de energia, que são descritas no faturamento da conta. Está lá mostrando, dependendo do mês, se está utilizando a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha. E não se esqueça que quando a gente fala sobre essas bandeiras tarifárias de energia, cada uma delas apresenta um valor específico para o quilowatt-hora. Então, você vai ter que entender que na bandeira verde o quilowatt apresenta menor valor, a bandeira amarela um valor um pouco mais elevado, a bandeira vermelha um valor alto para o consumo dessa energia. O aumento das contas está relacionado não apenas no consumo da empresa, mas também a situação em que se encontra a produção de energia nacional, porque aí você vê que a maioria das bandeiras utilizadas está lá na casa da amarela e da vermelha também. Refletindo sobre essa nova informação, outros questionamentos são importantes e você deve levar em consideração para a construção do seu relatório. São eles: o que é energia e como ela é gerada? Quais são as principais fontes de geração de energia do país e como elas influenciam nas bandeiras tarifárias, e dentro da empresa, como avaliar os gastos de cada equipamento e, por fim, como gerir esse consumo de modo eficiente, reduzindo-o. Quando a gente fala de energia, a gente está falando que a energia é tudo aquilo que realiza trabalho. A energia elétrica é necessária para fazer os equipamentos eletroeletrônicos funcionarem. Então, em uma indústria, é muito importante a utilização da energia elétrica porque a maioria dos equipamentos necessitam dela para o seu funcionamento. Vamos ao quadro e entender qual a melhor resposta para as demais questões que foram realizadas? Assim, na primeira análise da conta de luz que você verificou, além do alto valor, você se deparou com a descrição da cobrança pelas bandeiras tarifárias e verificou, então, que é necessário entender a relação em que se baseia a energia e como isso está relacionado com a matriz energética brasileira. Como nós podemos modificar essas produções, a obtenção da energia elétrica através de outras matrizes sem ser a fornecida ou a mais utilizada. As bandeiras tarifárias influenciam aí no custo de energia para o consumidor, já que ela passa a custar mais na sua geração, conforme a bandeira é estabelecida. E nessa análise, com a relação às bandeiras tarifárias, não há o que se fazer para reduzir o custo apresentado, porque é devido à situação atual que o país apresenta. Não dá para eu chegar lá no sistema de energia e falar assim, ó, tá bandeira vermelha, eu gastei mais mesmo, e agora eu quero pagar em bandeira verde. Não há como. Então, nisso, não tem como modificar a bandeira atuante. Contudo, é possível realizar uma avaliação dos gastos energéticos de cada equipamento. Nesse caso, então, baseado na potência e no tempo do uso dos aparelhos, dos equipamentos, é possível calcular o consumo de energia total, levando em consideração, então, todos os equipamentos utilizados na empresa durante o horário de trabalho, principalmente os que apresentam alta potência, como o ar-condicionado e as máquinas de porte maior. Algumas empresas, elas possuem aí as plantas elétricas do edifício que são instaladas. Então, é possível você, juntamente com essa planta e o local em que cada aparelho é alocado, fazer uma comparação facilitando o trabalho do mapeamento dos equipamentos. Você também pode observar aí se as tomadas,
Elas são adequadas para os equipamentos que estão. Por exemplo, vamos tentar trazer para o nosso dia a dia mesmo, tá? Para uma situação nossa do dia a dia, micro-ondas. Eu ia falar de secador, mas nem todo mundo usa secador. Micro-ondas é mais comum. Vou no micro-ondas. O micro-ondas, ele utiliza uma tomada 20 ampere, certo? Só que normalmente as tomadas que nós temos aí na nossa residência é de 15 ampere. Vamos falar de maneira direta? Não é tão correto, mas para a gente entender o que está falando, o pino ele é maior da tomada do micro-ondas do que a tomada da nossa casa. O que a gente vai e faz? A gente vai e compra um T. Mas aí a gente não, eu tô falando assim para ninguém perceber, porque é rodo, tá? Aí a gente vai e compra um T, mas a gente não compra o T adequado, a gente compra aquele mesmo que serve. E aí você acaba utilizando mais energia do que devia. A eficiência energética desse consumo aí, você está gastando mais energia. O certo é, troca a tomada. Compra lá, tomadinha 20 ampere, coloca naquele local onde você vai utilizar com maior frequência. Deixa certo, ligado corretamente esse material aí, verifica todas as tomadas. Ou, se não tem a possibilidade de trocar a tomada, compra um T de 20 ampere, de 20 ampere para 15. Porque aí não é tão eficiente quanto trocar a tomada, mas já é mais seguro energeticamente do que você comprar qualquer T e colocar no outro mundo, tá? Entre outras coisas também, dar manutenção nos equipamentos que são muito utilizados também ajudam para o seu bom funcionamento. O ar-condicionado, por exemplo, você precisa trocar o filtro periodicamente, porque senão ele vai começar a ter dificuldade do funcionamento. Ele vai precisar de muito mais energia do que antes para realizar aquele funcionamento inicial que ele tinha, entre outras coisas que nós podemos utilizar. Então, é necessário verificar tudo isso. Lâmpada dá para ser trocado por mais econômica. Aí você precisa fazer o balanço custo-benefício. Ah, eu vou trocar todas as lâmpadas da empresa. Quanto vai custar? Baseado na economia da energia, quanto tempo eu vou pagar essa troca? Ah, eu vou gastar tantos reais e a cada conta do mês eu vou economizar 200 reais. É esse cálculo que você precisa fazer do consumo e da eficiência de energia. E aí você analisa cada ponto e verifica a aplicabilidade e manutenção de cada um dos pontos, tentando reduzir esse gasto energético, não fazendo os equipamentos não funcionarem, deixando eles desligados, não, utilizando da sua eficiência energética, tá? Voltemos ao quadro. E aí, para finalizar, então, chegou o momento de apresentar uma estratégia para o consumo eficiente. E aí você precisa traçar um plano de ações com medidas de eficiência energética para os equipamentos que podem reduzir o consumo. Aqui é necessário você saber quanto cada equipamento gasta, se é necessário trocar o equipamento por um que gasta menos, aí você tem que fazer o que eu exatamente falei para você, a relação de custo. Quanto gasta hoje esse equipamento, quanto o próximo gasta, que ele é mais eficiente energeticamente, em quanto tempo esse equipamento ele se paga? A gente gosta de falar assim, né? Diminuir ou eliminar os desperdícios que geram custos, incluir aí também um plano de ação de conscientização dos funcionários. Nesse caso, você pode falar para o funcionário em realizar palestras, verificação de vídeos, dar cursos aos funcionários para que eles entendam a importância da redução da utilização da energia e de entender a eficiência energética dos aparelhos, utilizar melhor essa eficiência energética e, por fim, verificar se é possível alguma fonte alternativa de energia no local onde a empresa está alocada. Hoje é muito comum a utilização de placa solar, através das células voltaicas também, que nós podemos gerar essa energia e armazenar. Tem algumas empresas em que essa geração, dependendo do ambiente que ela está, é tão alta que ela utiliza uma parcela e vende outra. Então é possível você também verificar essa situação de qual seria a melhor parte ou o melhor jeito para que você possa reduzir esse custo da energia elétrica. E tudo isso que você viu aí, tudo isso que você sugeriu, deve estar contido no relatório para entregar para o seu coordenador.
A gente fala sobre política energética brasileira e ela está relacionada com as formas de geração, distribuição, transmissão da energia elétrica, como que isso deve ser realizado, como essa energia elétrica ela pode chegar para famílias que não há muito acesso aos meios energéticos, quais são as regras ou quais são os processos a favorecer a distribuição da energia elétrica e como isso influi diretamente na sociedade. Vamos entender então? Vamos ao quadro. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que cada parte do processo de geração, transmissão e distribuição de energia tem as suas características explícitas. Por exemplo, quando a gente fala aí sobre a geração de energia, a energia ela pode ser gerada por meio de fontes renováveis de energia ou não renovável. No Brasil, como nós temos grandes números de rios, a opção hidráulica é a mais utilizada e outras pequenas partes nós podemos utilizar os combustíveis fósseis e usinas termoelétricas. Nós temos também que, em relação dessa geração da energia elétrica, através de uma hidráulica, a água sai do reservatório e é conduzida com muita pressão por enormes tubos até a casca de força, onde ficam os geradores, as turbinas que possuem as pás ligadas aos geradores. E o movimento dessas pás cria um campo magnético que produz eletricidade. E antes de disponibilizar a energia elétrica na rede, ela é tratada, ou seja, colocadas em níveis adequados de transmissão em tornos de tensão e corrente, o que é feito pelos transformadores instalados em subestações. Aqui a gente precisa entender que para a energia chegue até você, ou chegue às cidades, é necessário aumentar a voltagem, que é um trabalho feito pelos transformadores. E aí, nós temos que esses sistemas de distribuição, eles devem ser definidos em função da natureza dos consumidores, dos limitantes de utilização da fonte disponível e da tensão do sistema. Temos que, depois do processo de transmissão, a distribuição acontece quando a energia é entregue aos consumidores conectados à rede elétrica de uma determinada empresa de distribuição conhecida como concessionária. Sabe aquela lá que vem a sua conta de luz? O nome dela? Então, lá é uma concessionária. No Brasil, nós temos 63 concessionárias responsáveis pela administração e operação dessas linhas de transmissão. E para a comercialização da energia, as empresas responsáveis pela produção e transmissão de energia compõem o Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, onde ocorrem negociações de compra e venda de energia. Assim, as atualizações no setor elétrico proporcionaram condições favoráveis a novos investimentos. A sua estrutura, baseada nas instituições que dela fazem parte, ficou configurada da seguinte forma, em que nós temos as políticas relacionadas ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia, depois os agentes institucionais, que são os comitês de monitoramento de setor elétrico e a empresa de pesquisa energética, aí o passo da regulação e fiscalização, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que nós conhecemos como ANEEL, e por fim o mercado, que é o Operador Nacional do Sistema, o ONS, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o CCE. E de fato, a energia é um fator determinante para o desenvolvimento econômico e social, e ao favorecer suporte mecânico, térmico e elétrico às ações humanas. Essa característica fez com que o setor de energia conviva com duas situações extremas: o desenvolvimento tecnológico e o aumento do número de pessoas com acesso às fontes mais eficientes de energia. E justamente para aumentar esse número de pessoas com acesso às fontes mais eficientes de energia, foi construído ou foi lançado o programa Luz para Todos, em que ele foi criado exclusivamente para que aumente a quantidade de pessoas com acesso
a energia elétrica. E devido aos avanços tecnológicos na geração, transmissão e distribuição para uso final, a energia elétrica chega a diversas regiões do país a partir desse programa de Luz para Todos, viabilizando em locais pouco desenvolvidos o progresso e o desenvolvimento de grandes centros industrializados. E centros urbanos também. Voltando ao quadro, falando das políticas existentes, nós temos aí o Sistema Interligado Nacional, que é o que é chamado de SIM. Aqui, para geração e transmissão de energia elétrica, o país conta com um sistema principal conceituado nesse SIM, Sistema Interligado Nacional. Também existem diversos sistemas de menor porte não conectados a eles, por isso são chamados de sistemas isolados. E as decisões aí no âmbito do setor elétrico do país devem considerar a segurança energética, o desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental para manter o papel importante do país no cenário das negociações internacionais, sobretudo o uso das fontes alternativas e nos cuidados com o meio ambiente, com a população. Esse programa Luz para Todos, ele foi um programa muito importante para levar a energia a vários locais aí em que não existia. Ele chegou foi pensado, se não me engano, são 10 milhões de pessoas que ele ia atender, acho que é isso, não tenho certeza, depois você olha lá no livro texto que ele fala certinho o número, tá? Chegou-se a esse valor e continua esse programa levando luz para as partes do Brasil que ainda não tem. Em pleno 2021, nós não temos ainda essa situação de energia para todos. Ainda tem pessoas que utilizam lampião, ainda tem pessoas que utilizam fogueira, em que não tem esses processos automatizados justamente porque não tem energia elétrica. Esse programa, ele continua existindo e esses locais são, sabe aqueles locais longe toda a vida? E tem a perspecção de levar a energia para todos. Acredito que em breve isso aconteça, que isso é possível e que todos poderão acabar utilizando os benefícios que a energia elétrica nos proporciona, seja eles qual for o conforto, a comodidade para o nosso dia a dia. Por isso que é tão importante compreender essas políticas energéticas para entender como se dá o consumo, a geração e a distribuição da energia elétrica no nosso país. Na análise dos gastos com relação à energia elétrica, chegou o momento de realizar uma proposta para minimizar os custos com a energia descrita, ou com a energia que é gasta todo mês ali em relação aos materiais que são utilizados, aos equipamentos que são utilizados. Chegou a hora de você entender como isso ocorre e realizar uma proposta aí de melhor utilização dessa energia elétrica para redução de custo. Vamos ao quadro e entender o que deve ser necessário e qual é a tarefa. Observando a empresa pelos valores de energia que ela consome, em que tipo de consumidor ela se enquadra? Será que ela está compreendida adequadamente ou poderia ser ajustada a outro modelo de consumidor? A reflexão realizada nesse contexto é: como se encontra estruturado o setor energético nacional atualmente? Qual é a importância dessa estrutura? Qual é a relação entre o panorama energético nacional e o desenvolvimento social? Bom, analisando os fatos, você notou quanto historicamente a estrutura do setor elétrico influenciou no desenvolvimento econômico do Brasil. A questão histórica relacionada aos fatores sociais, econômicos e ambientais, como a baixa produção de energia elétrica no Brasil, era consequência da atividade econômica da época, agrária, e da reduzida operacionalização das atividades, já que o trabalho manual não haviam máquinas ou equipamentos elétricos. Depois aí, o processo da industrialização, a crise do petróleo, o êxodo rural, aumentaram a demanda por energia, fazendo com que o governo tivesse de investir no setor elétrico.
Antes disso, era utilizado a produção da energia através da queima de madeira, tá? E explorando principalmente a energia hidráulica, já que o país tem um grande potencial de geração de energia via usinas elétricas. A estrutura atual do setor conta com instituições que atuam em todas as áreas de energia, desde o desenvolvimento de políticas e pesquisas no campo energético, buscando desenvolver projeções futuras, até a regulação, fiscalização e comercialização da energia, diferentemente dos modelos anteriores. Quanto à relação entre o panorama energético nacional e o desenvolvimento social, observamos que, na atualidade, o modelo energético possibilita a aquisição de energia na modalidade consumidor livre, dando liberdade para a negociação de preços a prazos pelo consumidor. Outra questão importante foi a criação de programas sociais, como o programa Luz para Todos e a tarifa social, que possibilitam à população mais carente e distante ao acesso à energia elétrica. Essa tarifa social aqui ela é interessante também porque, para o pessoal mais carente, é fornecido para ele uma tarifa acessível para que ele possa consumir essa energia elétrica. E a expansão do acesso à energia contribuiu para o desenvolvimento social e promoveu a proximidade da população com as informações e notícias da atualidade, trazendo a todos a oportunidade de conhecer o panorama energético atual, ter conhecimento de fontes alternativas de energia e quais medidas adotar dentro da sua vontade e situação. Isso inclui desde uma grande empresa a uma família simples. Então, agora que você entendeu e respondeu todas essas questões, você pode ir lá e colocar no seu relatório. E colocar principalmente esse tópico falando que esses programas sociais de acesso à energia a todos e num custo, principalmente familiares, né? Num custo razoável dessa energia, possibilita o desenvolvimento científico-tecnológico de todas as áreas, desde grandes empresas até pequenas famílias, em que todos possuem acesso a informações, visto que a velocidade de processamento aí está sendo cada vez mais rápida, a velocidade da propagação das informações está cada vez mais rápida, esses meios que nós utilizamos para transferência de comunicação são meios eletrônicos, que necessitam de energia elétrica para funcionar, mesmo que tenham bateria, mas você precisa carregar ele de alguma forma e essa energia que carrega vem, entendeu? Então é necessário também você insistir e evidenciar que esses programas são vitais para que todos possam ter essa energia para utilizá-la da melhor maneira possível. E assim, então, você também coloca esses dados lá no seu relatório para entregar para o seu coordenador. Foi falado que a empresa que você trabalha, ela é considerada como um consumidor livre. Mas o que é consumidor livre? E outra, tem mais dois tipos de consumidor aí, que é o consumidor cativo e o especial. O que é cada um deles? Qual é enrolei aqui. Qual é a característica de cada um deles? E por que chamar de cativo, especial ou livre? Vamos ver junto a designação de cada um deles. É dito como consumidor cativo aquele consumidor que compra a energia das concessionárias de distribuição às quais está ligado. Cada unidade consumidora paga apenas uma fatura de energia por mês, incluindo o serviço de distribuição e a geração de energia. E as tarifas são regulamentadas pelo governo, tá? Normalmente isso aí se enquadra nós, consumidores simples e diretos. Temos também o consumidor especial, que é um consumidor livre com demanda entre 500 kW e 3 MW, com direito a adquirir a energia de pequenas centrais hidrelétricas, que é chamado de PCHS, ou fontes incentivadas especiais, eólica, biomassa ou solar.
E, por fim, o consumidor livre, que é o que fala que a indústria que você trabalha na situação problema é descrita, ele é dado como a compra de energia diretamente dos geradores ou comercializadores por meio de contratos bilaterais, com condições livremente negociadas. O consumidor pode escolher seu fornecedor de energia elétrica por meio de livre negociação e são tipicamente industriais e de grande porte. Quando a gente fala dessas pequenas hidrelétricas aí, elas estão sendo hoje amplamente divulgadas para utilização. Porque, por exemplo, muitas pessoas têm lá no seu sítio, no seu pedacinho de terra, um rio que passa por ele. Tem algumas situações em que tem esse fluxo de água com uma diferença de altura, não chega a ser uma cachoeira, mas uma diferença de altura aí em que passa esse fluxo de água, que é o que a gente chama aí do rio passando, né? Nesse caso, essa força da água que desce pela diferença da altura pode ser utilizada para geração de energia elétrica, que é o que eles estão usando aí, essas micro hidrelétricas, as PCHs. E a gente pode colocar isso, está sendo amplamente divulgado para utilização, alguns sitiantes já estão utilizando, porque a energia que eles produzem, eles utilizam no seu próprio local, na sua própria casa, e eles conseguem comercializar também essas energias. Se você não conhece essas PCHs, dá uma estudada sobre elas, procura melhor sobre elas, porque é uma coisa que está vindo agora com bastante força, se assim a gente pode dizer, né? Está sendo amplamente divulgado para utilização e só tem benefícios aí para nós, porque eu não tenho que estocar água, eu não tenho que criar aqueles reservatórios que as hidrelétricas necessitam. Para o consumo local de um sítio ou de uma pequena indústria é o suficiente e eu não tenho desastres ambientais para sua implantação. Dá uma pesquisada, vale a pena para você conhecer um pouco mais de outras formas de obtenção de energia elétrica. A geração, distribuição e consumo de energia no Brasil e no mundo, ela tem alguns altos e baixos, que é o que a gente chama de crise energética. Com o passar do tempo, com a criação, aí, com esse desenvolvimento científico e tecnológico, a criação de diversos equipamentos eletroeletrônicos, a demanda pela utilização da energia elétrica tem crescido cada vez mais. Então é necessário aumentar sempre a produção da energia elétrica, aí é importante a eficiência da utilização da energia elétrica. Então, é uma corrida para que não ocorram as crises energéticas no Brasil e no mundo, para que não falte energia, porque a maioria dos processos são realizados através da energia elétrica. Algumas crises já aconteceram e a gente vai entender agora como aconteceram, por que aconteceram e como é que se dá ou se prevê essa crise energética brasileira ou mundial. Vamos ao quadro? Nós temos então que o sistema elétrico ele é composto por geradores, linha de transmissão e rede de distribuição, e o sistema elétrico alimenta diversas cargas de inúmeros usuários de energia elétrica, tais como os motores, inversores, transformadores, iluminação e entre outros. Ele engloba desde a geração até a distribuição de energia para os consumidores finais. A geração de energia se realiza de acordo com as características da fonte energética. Por exemplo, as usinas hidrelétricas, principal fonte geradora da matriz brasileira, necessitam do represamento de rios e lagos para que armazenem o volume ideal de água e se tornem eficientes na geração. Vejamos na figura o exemplo do caminho que a energia percorre desde sua geração até o consumo. Então, ela começa pela usina geradora, passa pelo transformador para podermos utilizar essa energia produzida na tensão necessária. Ela é levada para a linha de transmissão. Feito isso, passa para o transformador para baixar a tensão, para chegar às subestações, para poder chegar para nós, para os pequenos consumidores também. Na subestação, ocorre a distribuição de energia em alta tensão para as indústrias e passa pelo transformador para baixas tensões, que são os pequenos consumidores, nós, as casas comuns e pequenos estabelecimentos.
É importante ressaltar que a ANEEL confere duas principais modalidades tarifárias. A primeira é chamada de monômia, aplicada às unidades consumidoras do grupo B, que são os clientes de menor porte ligados em baixa tensão, como residência, pequenos comércios, fazendo uso apenas do medidor de energia, caracterizada por tarifas de consumo de energias elétricas, independente das horas de utilização do dia. E temos também a modalidade chamada de binômia, que se caracteriza por unidades consumidoras do grupo A ligadas em alta tensão, que são grandes indústrias, onde se utiliza o medidor de energia, mas também o medidor da demanda, identificadas por tarifas de consumo de energia elétrica e demanda de potência, independente das horas de utilização do dia. E o planejamento do sistema envolve o conhecimento do limite máximo da utilização, que lhe será requisitado, que é a soma das cargas de cada unidade em operação expressa em quilowatt, denominada demanda. E o grande aumento na demanda por energia torna a operação e o controle do sistema uma tarefa extremamente complexa. Os conceitos demanda e consumo são similares e eles necessitam de definição. O conceito demanda é explicado pela média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela de carga instalada em operação na unidade consumidora. Já o conceito consumo apresenta a quantidade de potência elétrica em quilowatt consumida em um intervalo de tempo, expresso por quilowatt-hora, ou em pacotes de 1000 unidades de megawatt-hora. E o consumo de energia elétrica é influenciado principalmente pelas características demográficas, macroeconômicas e setoriais do país, bem como com aquelas relativas à eficiência energética e autoprodução. Para a boa relação entre a demanda e o consumo, é necessário um planejamento energético para as estimativas de disponibilidade e limitação de energia em um país, considerando não apenas a quantidade de energia a ser disponibilizada, mas em qual região é mais necessária e de que forma ela pode ser acessível aos menos favorecidos. Diz que, pelo levantamento do IBGE em 2010, as regiões Sudeste e Nordeste está localizada a maior parte da população, e é nessas regiões em que se deve ser concentrado a maior distribuição de energia para atender a maior parcela dessa população. Então, para prever e garantir a disponibilidade da energia para suprir a demanda do país, vários estudos são realizados pela EPE. E o principal deles é o Plano Decenal de Expansão de Energia, que apresenta importantes sinalizações para orientações às ações e decisões relacionadas ao enquadramento do equilíbrio entre projeções de crescimento econômico do país e a necessária expansão da oferta. Assim, o último plano aprovado em 2015 foi um Plano Decenal de Expansão de Energia, com previsão de investimento de 1,4 trilhão em energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustível. E diante da expectativa de tantos aumentos dessas energias, o país precisa se planejar e garantir a expansão do setor a longo prazo e rápido, porque a elevada carga de tributos aí que a gente fala acaba encarecendo a nossa energia elétrica. Bom, as hidrelétricas e as termoelétricas compõem a maior parte da energia gerada no Brasil. E com a evolução da preocupação ambiental, as hidrelétricas, por conta das construções das barragens, elas acabam não sendo aprovadas a sua construção. E assim é necessário buscar fontes de alternativas de energia e renováveis, causando menor impacto ambiental sobre o meio. E o grande lado positivo é que o Brasil ele possui um potencial altíssimo para as energias renováveis de várias fontes, como eu posso utilizar a energia solar, dos ventos,
luz, a hidráulica que a gente já utiliza, entre tantas outras. No entanto, enfrentamos a limitação da falta de políticas de incentivo às outras fontes de energia. E muitas vezes isso acontece justamente por não termos ainda o controle da tecnologia necessária para a utilização dessas fontes de energia. Então, ainda é um investimento caro. E aí, devido a esse investimento caro, essa produção de energia elétrica ela acaba não sendo viável e deve ser reanalisado pelo setor elétrico. Outra questão são os investimentos em infraestrutura que ainda são insuficientes para garantir o fornecimento da energia sem riscos. E aí, algumas coisas são necessárias, né? Quando a gente fala sobre a produção da energia elétrica. Por exemplo, a gente está vivendo numa situação aqui no Brasil de seca em algumas regiões. Os reservatórios estão secando. Tem algumas capitais do nosso Brasil que estão enfrentando racionamento de água. Se isso está acontecendo nos reservatórios, como que vai ser a produção de energia elétrica? Então, é necessário investimento em outras fontes de energia para que, além do racionamento de água, não tenha racionamento de energia elétrica também, ou que não seja possível prever possíveis apagões que nós temos aí em relação ao consumo de energia elétrica. Por isso é importante entender essas políticas e investir em novas possibilidades de geração de energia elétrica através de outras fontes renováveis, evitando aí o desuso do ambiente, evitando agredir o ambiente ao qual nós moramos, residimos. São necessárias medidas para que essa crise energética não ocorra mais, porque já ocorreu em alguns casos, devido a várias situações no Brasil e no mundo. Vamos ver no quadro e acompanhar alguns deles. Na história, são identificados 5 momentos de crise energética no mundo, principalmente relacionado ao petróleo. A primeira delas ocorreu em 1956, quando o presidente do Egito nacionalizou o Canal de Suez, causando um aumento no preço do petróleo exorbitante. A segunda foi desencadeada pela descoberta de que o petróleo se tratava de um recurso não renovável, ou seja, ele tinha um fim. Dessa forma, então, isso aconteceu lá pela década de 70. Com essa vertente, por volta dessa década de 70 aí, subiu-se muito o valor do petróleo, porque se ele é um recurso não renovável, ele tem fim. Então, quanto antes eu achar esse petróleo e vender, antes eu vou ficar rico. É aquele pensamento de benefício próprio. E a gente precisa, analisando o ambiente, do benefício geral. Não só da pessoa envolvida no processo, mas também do cuidado com o meio ambiente. A terceira crise, ela ocorreu lá em 1979, causada pela interrupção da produção petrolífera no Irã, em consequência da Revolução Islâmica, e o preço médio do barril de petróleo explodiu, chegando a $40. E nessa vertente, por volta aí de 1990, dá-se o início o desenvolvimento dos carros flex. Com esse alto valor do petróleo, a gasolina não ficou absurdo de caro. Já tinha essa relação entre os carros flex aí, já estavam começando, os Estados Unidos começou a falar sobre eles porque já tinha o carro, a álcool, por exemplo, aqui no Brasil utilizado vindo da cana-de-açúcar e lá nos Estados Unidos através do milho. Mas era muito difícil a sua utilização, então esses carros acabavam ficando de lado. Mas por conta dessa terceira crise, esse projeto de carro flex veio com tudo. E aqui no Brasil houve um crescimento no cultivo da cana-de-açúcar justamente devido a esse combustível, o desenvolvimento desse combustível, a produção dele, e os primeiros veículos flex foram vendidos no ano de 2003. E aqui é interessante a gente entender que, olha só, o álcool, para nós aqui, que é o combustível vindo do vegetal, da cana-de-açúcar, ele polui muito menos do que a gasolina. E numa crise petrolífica, um grande projeto foi obtido que está relacionado aí com esses carros flex. Então, em grandes crises, são momentos de grandes descobertas e de aplicação desses conceitos para benefício próprio do ser humano e também da sociedade a qual ela vive. Os problemas acabam sendo resolvidos de maneira sustentável.
Então a gente tem que entender que de um lado ruim eu consigo tirar coisas boas para tentar consertar o lado ruim. É o que a gente acontece hoje também. É possível reverter esse quadro de crise energética, de poluição, de falta de água e de tantas outras coisas no ambiente que acabaram destruindo algum ponto do nosso ambiente. É possível reverter através desses starts, sabe? Dessas ideias em que a gente traz um benefício próprio para a sociedade e, de quebra, a gente acaba auxiliando no meio ambiente. Poluindo menos, pensando em reflorestamento, sustentabilidade, entre tantas outras coisas. Vamos voltar à crise, vamos para o quadro. E aí, então, voltando à crise energética, em 1991, com a Guerra do Golfo, um novo aumento da crise se instalou com a invasão do Kuwait pelo Iraque. Os iraquianos colocaram fogo nos poços de petróleo do país antes de saírem, ocasionando uma crise econômica ambiental. O quinto momento da crise aconteceu em 2008, quando movimentos especulativos da escala global fizeram com que o preço do petróleo subisse em 100% entre os 6 primeiros meses do ano de 2008. E os combustíveis fósseis enfrentam atualmente uma grave crise em razão do aumento da demanda e do preço do petróleo, juntamente com o imenso prejuízo que causam no meio ambiente, influenciado no aumento do aquecimento global pela emissão dos gases do efeito estufa, elevando a temperatura do planeta. E no Brasil? Isso a gente viu no mundo, principalmente a crise do petróleo. E no Brasil? Como estão os assuntos referentes à crise energética? Na área da energia elétrica, nosso país enfrentou uma grande crise entre os anos de 2001 e 2002. Depois, 2015, eu estou para falar para você que a gente está enfrentando uma agora. O baixo volume das chuvas nesses anos resultou em uma queda anormal do nível das águas dos diversos reservatórios utilizados pelas maiores hidrelétricas do Brasil, que é exatamente o que está acontecendo nesse ano. E aliado a isso, a falta de planejamento também no setor e a ausência de investimentos em geração e distribuição de energia levaram o governo federal a adotar restrições no consumo de energia lá no ano de 2001. Que teve a grande crise. E os principais fatores que explicaram o desencadeamento da crise relacionam-se com, principalmente, a redução de investimento na transmissão, distribuição e conservação de energia elétrica, atrasando obras, e também a falta de incentivo em uma matriz energética nacional com as fontes variadas alternativas de energia, as mudanças ambientais, incluindo os baixos índices pluviométricos que produziram impactos negativos na matriz energética brasileira e também a demanda pela utilização da energia elétrica em realização de novos empreendimentos. Mas apesar da dependência hidrológica da matriz, é preciso observar que seu custo de geração ainda é o mais baixo, porque é o mais utilizado, é o que nós detemos toda a tecnologia necessária. O que proporciona, então, o fornecimento de energia, mesmo quando não há investimento no setor, além de ser uma fonte renovável e de energia. Entretanto, é importante nós reestruturarmos essa matriz energética brasileira, investindo nas outras fontes de energia. Porque, como eu já falei para você, hoje nós estamos vivendo uma situação dessa de seca. Tem baixa quantidade de chuva, tem locais que não chovem por muito tempo, os reservatórios estão secando. Como vai acontecer essa produção, essa geração de energia? Mas nós temos aí a possibilidade de usar painéis fotovoltaicos, utilizar a geração de energia de outra forma, mas é necessário investimento. Investimento na tecnologia, auxiliar na obtenção desses painéis. É uma ideia, também tem as usinas eólicas, entre todas as outras situações. Para evitar a crise energética brasileira ou prever que haverá uma crise e criar estratégias para que essa crise não chegue. Se chegar, chegue mais branda possível, utilizando principalmente as fontes renováveis de energia, gerando energia elétrica limpa. Você está lá avaliando a sua empresa, né? A empresa que você trabalha, você precisa verificar algumas situações aí da conta de luz, analisou os equipamentos, viu o que pode ser mudado, a supervisão
de algumas situações, o que pode ser trocado, o que tem que dar manutenção para melhorar a eficiência, mas chegou o momento de você chegar e falar assim, ó, agora a gente precisa modificar tal situação. Vamos entender melhor? Vamos ao quadro. Você precisa finalizar o seu relatório e assim realizar um diagnóstico do consumo de energia da instituição e uma proposta de melhoria dessa situação visando a economia energética. Diante da atual situação energética que o país vive, nessa fase do relatório, você deve refletir sobre de que forma as crises energéticas afetaram os valores das tarifas de energia e o que pode ser esperado no futuro que você pode fazer pela empresa, quais são as propostas que você pode apresentar para a empresa para a diminuição desse valor do custo da energia, né? Analisando os conceitos abordados, é possível verificar quanto uma crise afeta a vida da população, da cadeia produtiva, das indústrias e do comércio. A economia de energia imposta durante o período de racionamento atrapalha principalmente a produção e prejudica a rentabilidade final da empresa ou da indústria. E essas tarifas de energia são afetadas e complicam a situação da empresa, devendo buscar soluções alternativas para enfrentar esse momento sem afetar o desempenho total da empresa, como, por exemplo, a utilização dos equipamentos com o selo de eficiência energética. E com o desenvolvimento de equipamentos cada vez mais eficientes, a empresa pode optar por uma escolha mais sustentável e economicamente apropriado, conforme a sua necessidade, avaliando aqui o custo-benefício da troca dos equipamentos, entendendo qual é o melhor e quanto tempo esse lucro ou esse baixo na conta de luz vai favorecer esse empreendimento ou esse custo que você gerou para trocar esses equipamentos. Quanto ao futuro energético, as medidas de planejamento a longo prazo ainda não têm sido suficientes para impedir uma nova crise energética. A contribuição do clima permitiu a regularização do volume hídrico em boa parte dos reservatórios, reduzindo as tarifas de energia. Isso aqui para o ano passado, tá? Para a situação passada. Hoje, a gente já vê que isso vai acabar mudando se as chuvas não chegarem com frequência para encher esses reservatórios. E a conscientização dos colaboradores da empresa quanto à redução do consumo de energia é uma boa ferramenta nessa situação, concurso, palestras, entre outras coisas. Buscar, então, trabalhar a eficiência energética dentro da empresa e cobrar uma postura de economia de cada funcionário. E assim, então, essa mudança de postura, ela pode ser necessária ou pode ser disponibilizada capacitando o funcionário da empresa, mostrando para ele a importância de como está a crise no mundo, por que a gente tem que prevenir, ou por que a gente tem que usar menos para durar mais, gastar menos, porque a geração está complicada, entender como o meio ambiente está sofrendo, entre tantas outras formas, também propor soluções para a geração de energia na própria indústria para utilização. Assim, com todos esses dados, você finaliza o seu relatório e entrega para o seu gestor, mostrando para ele quais pontos devem ser averiguados e o que deve ser dado ênfase o mais rápido possível, a manutenção dos equipamentos em cada um dos pontos da linha de utilização de energia elétrica e a conscientização dos funcionários. Feito isso, a construção ali de alguma pequena usina, seja termoelétrica, seja a PCH, depende se tem rio ali passando próximo ou não, para produção, geração da energia interna para a utilização nessa indústria. Você já ouviu falar em apagão elétrico? O que se dá um apagão elétrico? Simplesmente apagar tudo. É cortada a distribuição da energia por algum motivo em que possa ocorrer. E isso traz danos imensos à indústria. Vamos ao quadro. Para a gente entender na prática um caso desse. A indústria em que você atua sofreu um grande prejuízo durante um apagão inesperado que aconteceu no país durante 4 horas. Entre os principais prejuízos, considera-se mão de obra parada, danos em equipamentos, prejuízos financeiros, entre outros. E você faz parte desse corpo técnico que tem a responsabilidade, pós essa situação, buscar soluções para minimizar as perdas, caso ocorra outro apagão. Quais soluções energéticas você poderia propor nessas circunstâncias? Bom,
Nesse caso, é preciso analisar o porte da indústria, os ganhos das perdas decorrentes do apagão para dimensionar adequadamente as soluções financeiras viáveis. Deve analisar também as possibilidades da instalação de sistema de geração elétrica de emergência, como um gerador, por exemplo, dentro da própria empresa, podendo ser um gerador a diesel, banco de baterias ou outros meios que entram automaticamente em operação quando há falta de energia. E a aquisição também de rádios comunicadores para garantir a comunicação nas áreas industriais sejam mantidas, não dando um apagão geral, tanto aí da eletricidade como de comunicação também. Treinar os colaboradores para que quando ocorra isso, as tomadas de decisões sejam corretas, ágeis e rápidas. E, além disso, deve-se buscar uma empresa de soluções elétricas para instalar equipamentos que previnem a queima de aparelhos dentro da indústria. Porque nesse caso de oscilação de energia aí, é muito comum que quando ela volte numa tensão diferente e acaba queimando o equipamento. Então, você acaba tendo prejuízos. É necessário entender o funcionamento de toda a empresa e garantir em pensar, gestar, essa é a palavra, ou gerir, situações que possam acontecer para que você possa, da melhor maneira possível, contornar essas situações. O que nós vimos na nossa aula de hoje, pensando aí nas fontes alternativas de energia e as suas vantagens e desvantagens, são imensas as vantagens e desvantagens das fontes de alternativas de energia. Dentre elas, a gente pode destacar que a principal vantagem está relacionada à fonte de energia limpa. Eu não agrido, eu não produzo os gases do efeito estufa. E a principal desvantagem está relacionada a descarte de material radioativo, por exemplo, ou que ainda não é adequado, ou a inundação ambiental ali da região, em que o habitat acaba sendo prejudicado. Então, a gente tem que entender qual é a melhor situação para aquela geração de fonte da energia elétrica através de fonte limpa, dependendo da situação onde nós estamos alocados. Assim, vamos ao quadro. Na nossa aula de hoje, nós falamos sobre a energia e o meio ambiente, a política energética brasileira, a crise energética no Brasil e no mundo. Dessa forma, então, nós vimos todos os conceitos relacionados à energia, obtenção de energia, fontes de energia, como trabalhar com essas energias. Estuda no seu livro todos os assuntos relacionados à nossa aula de hoje, porque lá tem bastante informação, principalmente de leis específicas, explicando também alguns pontos relativos, característicos ao desenvolvimento energético do Brasil e do mundo. Te vejo na próxima aula. Bons estudos. Até mais.